Corinthians vence o Racing do Uruguai pelo placar de 3-0 dentro de casa na última rodada da Sul-Americana. Garante a classificação como primeiro colocado do grupo F da Sul-Americana, né? Economiza uma data e avança diretamente ao mata-mata da Sula. Teve uma partidaça do Rodrigo Garro, teve partidaça do Igor Coronado, que começou como titular, teve despedida do Paulinho. Vamos falar um pouquinho sobre tudo, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians garante a tão importante classificação como primeira colocada do grupo, né? A equipe vence por 3-0 e vence bem. O Racing, assim, vence com autoridade dentro de casa, já estava classificada, né? Já estava garantida na próxima fase. A disputa era pelo primeiro lugar, né? E conseguiu vencer o Racing pelo placar de 3-0. Tinha que vencer mesmo, né? Tava um ponto a mais atrás do próprio Racing. Um jogo que o Corinthians criou muitas chances no primeiro tempo, né? Muitas chances, mas que começou mais levando susto, né? Primeiro numa bola que o time bobeia, não presta atenção ali na segunda bola e o Carlos Miguel faz uma excelente defesa. Logo na sequência, o próprio Carlos Miguel erra a saída de bola e faz uma ótima defesa. Na sequência, o Kaká trava o chute dos uruguaios, mas foi o único momento de susto do Corinthians no jogo, né? Dois momentos isolados, um erro do Carlos Miguel, um erro de cobertura boba. O resto do jogo foi totalmente dominado pelo Corinthians, que conseguiu abrir o placar com o Rodrigo Garro de falta, segundo gol dele com a camisa do Corinthians, e o segundo gol de falta, né? Aquele primeiro foi contra o Palmeiras no clássico, no finalzinho. E agora o segundo dele com a camisa do Corinthians, segundo também de falta, um golaço, mandando na gaveta. Que qualidade tem o Rodrigo Garro, né? Abrindo 1-0 e dando grande tranquilidade pro Corinthians, que logo na sequência, numa boa jogada do Wesley, fez o gol com o Yuri Alberto, né? Aproveitando a bobeada ali do zagueiro, antecipou, não deixou a bola passar e conseguiu fazer um gol de centroavante mesmo, né? 2-0 pro Corinthians no primeiro tempo, que poderia ter ampliado até o placar, né? Teve chance com o próprio Yuri Alberto, né? Numa linda assistência do Igor Coronado. No segundo tempo também teve grandes chances, né? Conseguiu fazer o 3-0 com o Coronado num golaço, né? Primeiro numa ótima jogada do Breno Bidon, que abriu espaço, e depois o Coronado costurou a defesa inteira do Racing, né? Que golaço, que qualidade, que maneira de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, né? Que noite iluminada do Coronado, que faz o 3-0. O Corinthians administra o resto do jogo, tem até chance. O Racing tem um momento de perigo só, né? Numa defesa do Carlos Miguel, mas o segundo tempo é bem mais controlado, bem mais na mão do Corinthians mesmo, né? E o placar se encerra com 3-0 a favor do Timão. Bela vitória, bela atuação também, né? Além da vitória importante para a classificação do Corinthians como primeiro do grupo. Sobre atuações, né? O Carlos Miguel foi bem, né? Fez 3 ótimas defesas e uma foi consertando o próprio erro, né? Inclusive, tem que tomar cuidado com essa saída de bola. É um cara que tem qualidade com a bola no pé, mas não pode exceder tanta confiança como excedeu naquele lance, né? O Fagner, enquanto esteve em campo, foi ok, né? Se machucou ali no fim do primeiro tempo, onde entrou o Mateuzinho, que fez já vou falar do Mateuzinho, né? Que fez um jogo ruim para mim, né? Muito inseguro dentro do campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ainda acho que tá longe de ser o ideal para a lateral do Corinthians, né? Tanto o Fagner como titular, quanto o Mateuzinho como reserva. A dupla de zaga, mais uma vez, muito bem. Félix Torres e Kaká, muito bem. Tanto em bola aérea quanto antecipação, cobertura, assim, eles se completam muito, né? Nesse momento mostram ser uma dupla, assim, que casou, né? Que deu certo. Um com uma melhor saída de bola, que é o Félix, outro com um poder físico maior, né? Para fazer cobertura, para pegar o atacante na velocidade, que é o Kaká. E ambos ótimos na bola aérea, né? Tanto defensiva quanto ofensiva. O Hugo, mais um jogo muito bom do Hugo, né? Ele vem se mostrando um jogador diferente nos últimos jogos, vem evoluindo muito. Se há uma fase, eu não sei, né? Não sei se o Hugo é esse jogador ou é só uma fase. Mas enquanto ele estiver bem, tem que elogiar, né? Tem que ser justo com o cara. E tá muito bem o Hugo, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Dupla de volantes, né? Brando Bidon e Ranieri, mais uma vez espetacular. Mais uma vez se completando, né? O Ranieri marcando muito e o Bidon jogando muito, mas ambos fazem as duas coisas e fazem bem, né? Acho que a dupla também que se completa, né? Assim como a dupla de zaga. Outra dupla que se completou hoje foi Igor Coronado e Rodrigo Garro, né? Falar dos dois juntos porque fizeram um excelente jogo os dois. Um gol para cada e muitas participações, muitas achadas, muitas jogadas criadas. Se o Corinthians teve chance de fazer 4, 5, 6, foi por conta dos pés deles, né? Ou dando assistência para outros jogadores, ou eles mesmos finalizando. Que partidaça dos dois, né? Que partidaça dos dois. O Coronado começando como titular no lugar do Romero, parece que é outro Corinthians, né? É outro Rodrigo Garro também, tendo um cara para fazer a companhia ali na criação, potencializou muito o meio argentino, e o Coronado já é praticamente titular do Corinthians, assim, garantido na minha visão, né? Tendo aptidão física, sem dúvida nenhuma tem que ser ele.
O Roberto meteu o gol, mas não achei que fez um jogo tão bom assim, né? Fez alguns pivôs interessantes, apareceu bem, deu trabalho para a defesa adversária, mas não fez um excelente jogo, foi mais um oportunismo ali. Teve uma chance, como eu disse no primeiro tempo, de fazer o segundo dele, o terceiro do Corinthians naquele momento. Numa linda assistência do Coronado, que colocou ele na cara do gol, ele optou por driblar, não driblou bem, o goleiro saiu bem também, mas foi ok para bem o Yuri Alberto, né, durante o jogo inteiro. Os que entraram, né, o Mateuzinho já falei, o Pedro Raul, Mosquito e Romero discretos, não participaram tanto do jogo, entraram também muito no finalzinho. E o Paulinho, né, o Paulinho entrou para fazer o seu último jogo com a camisa do Corinthians, entrou ali nos 30 do segundo tempo, um pouquinho mais. Foi bem discreto, participou pouco, mas acho bonito, né, o Paulinho ter o seu jogo de despedida. Foi um momento muito emocionante quando ele entrou, né, quando foi anunciada a substituição dele. E também quando acabou o jogo, né, se vê muitos abraços, muitos carinhos. Você percebe que o elenco gosta muito do Paulinho, e o Paulinho é importante para o elenco como liderança. Mas como o futebol infelizmente não dava mais, sai como um ídolo máximo do Corinthians para mim, né, sem dúvida nenhuma. Sai como um cara com uma história gigante, numa segunda passagem que foi prejudicada por lesões, que aí ele não tem culpa, né, fazer o quê? Foi ligamento, né, pode acontecer com qualquer um. Mas o que fica é a primeira passagem, o que o Paulinho fez, né, em Brasileirão, Libertadores, Mundial, Paulistão, espetacular. Toda a história do Paulinho dentro do Corinthians e, assim, tá no hall de ídolos da história do clube. E para encerrar as atuações, os 3 melhores em campo para mim, né? Primeiro, Igor Coronado, arrumou o time. Para você ver como um jogador faz tanta diferença assim, né? A minha dúvida era como ele ia jogar junto com o Garro, né? E ele ficou mais caindo pela direita mesmo, como eu mais imaginei, mais flutuando, né? Com liberdade para flutuar. O Garro mais no meio do campo mesmo, para cair para os dois lados e para criar dos dois lados, tendo ali o suporte de Bidon e Raniel. O meio campo do Corinthians ficou muito bem preenchido e muitas jogadas saíram disso, né? Os jogadores se aproximaram, criaram superioridade e conseguiram envolver o Racing de uma maneira muito fácil, né? Pela qualidade dos nossos atletas e como foi bem montado o esquema pelo Antônio Oliveira. O segundo melhor é o próprio Rodrigo Garro, né? Porque ele teve a companhia do Coronado, mas fez um excelente jogo. Excelente jogo. Os dois ali, um potencializou o outro, né? Porque a defesa se preocupava com o Garro, o Coronado ficava livre e criava. A defesa se preocupava com o Coronado, o Garro ficava livre, o Garro criava. Se completaram, né? Para mim fizeram um jogo muito bom. Para mim o Coronado tá na frente, porque acho que criou mais chances e é um elemento diferente, né? É um elemento diferente de entrar no time agora e assumir a titularidade. Então até por isso para mim o Coronado leva o destaque. E o terceiro melhor jogador é o Bidon, cara. Nosso meio-campo mandou no meio-campo deles hoje. O Ranieri fez um ótimo jogo também, mas eu gostei muito do Bidon. Marcou muito e armou muito. Quando você tem dois meias de criação, como o Garro e Coronado, ele só precisa que a bola chegue no pé deles, né? E o Bidon fez muito bem nisso. Gostei muito do jogo do nosso volante. Uma joia aí corintiana que tem que segurar o máximo que der, né? Assim como tem que segurar o Wesley, tem que segurar o Breno Bidon o máximo que der. Minha opinião sobre esse jogo, cara, encontramos o time. Esse é o 11 ideal do Corinthians, né? Tem que ver a questão do Fagner da lesão. Apesar da fase do Fagner, eu não confio no Mateuzinho, né? Mas acho que é a única questão. O resto é esse time aí. A dupla de zaga tá muito bem, o Carlos Miguel tá muito bem. O Hugo melhorou muito. O meio de campo com Raniel, Bidon, Garro e Coronado fica muito preenchido, muito criativo, muito móvel. Muito móvel. O Wesley na ponta esquerda cria muito e tem o Roberto com faro de gol nesse ano, muito apurado, né? Muito apurado. Você pode me perguntar, mas até onde esse time vai? Não sei. Pode ser eliminado nas oitavas da Sula, pode cair na Copa do Brasil agora, pode não ir bem no Brasileiro, mas esse é o time. O que a gente tem que ver agora é como o Antônio vai trabalhar as variações e potencializar essa formação, porque eu acho que tem que ser esse 11, né? Não tem nenhum reserva pedindo passagem, né? Muito pelo contrário, Gustavo Silva, Romero e Pedro Raul não ameaçam os titulares nesse momento. Tem entrosamento também, né? Os jogadores se conhecerem mais, jogarem mais juntos, né? É um elenco praticamente todo novo. E o que não é novo, que já estava no Corinthians, são os moleques, né? Que é o Wesley, Bidon e o Carlos Miguel também, que já estava no elenco, né? Então é potencializar esse 11, porque acho que é esse 11 aí. É esse 11 aí que vai trazer, que pode trazer alegria pro corintiano nessa temporada, nesse ano, mas tem muito que evoluir, tem muito que trabalhar, tem que pegar equipes mais fortes em momentos mais importantes também para ver como a equipe reage, mas é esse 11 aí. É esse 11 aí. Bom, o Corinthians chegou a 13 pontos, classificou como primeiro do grupo, eliminou duas datas, né, que seria um playoff, seria ali o pré-mata-mata, pré-oitavas de final
da Sul-Americana. Desses 13 pontos, 9 pontos foram feitos em casa, né? 100% de aproveitamento contra as equipes do grupo. Fora de casa, empatou 1, perdeu 1 e venceu 1. E o próximo desafio é no sábado, às 9 horas da noite, a volta do Brasileirão, né? Contra o Botafogo dentro de casa, na Arena Corinthians. Jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão Série A. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, da despedida do Paulinho, do Coronado arrumando o time, né? E da ótima partida do Garro também. Deixa tudo o que você achou nos comentários. Também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.